Então, pessoal, bem-vindo a mais esta aula de arte, onde a gente vai tratar sobre a arte e a cidade. Nós vamos ver aí a questão da arte nas ruas antes e depois do século XX, a intervenção, o grafite, a performance e o happening. Então vamos lá. A arte e a cidade. Muitas pessoas pensam que obras de arte só podem ser vistas e apreciadas em museus ou galerias, e isso não é verdade. A arte, porém, vem ocupando cada vez mais as ruas, as praças, os muros e tantos outros espaços urbanos. Assim, as cidades têm se tornado verdadeiros museus a céu aberto, onde é possível apreciar obras das mais diferentes formas e linguagens. Nessa imagem aí, nós temos uma intervenção realizada pelo artista JR no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, em 2008. Olha que interessante, essas diversas faces dessa favela. A arte urbana. Ao andar pelas cidades, é comum deparar com obras de arte que interagem com o ambiente e integram a paisagem urbana. São esculturas, pinturas, painéis e muitas outras obras que compõem o que chamamos de arte urbana. Até o início do século XX, a arte urbana brasileira teve caráter estritamente oficial. Sua principal expressão eram os monumentos, geralmente obras grandiosas, com as quais se homenagearam personalidades e se comemoravam eventos históricos. Ao público cabia contemplar e admirar essa obra de vivência. Os monumentos, em geral, são feitos de materiais de grande durabilidade, como pedra ou bronze, o que lhe atribui um caráter permanente. Dando continuidade, aí nós temos uma arte de Franz Weismann, escultura em aço de 4,43 por 5,15 por 1,50 de altura, lá na Praça da Sé, em São Paulo. Ao longo do século XX, porém, ocorreram inúmeras mudanças no modo de pensar e de fazer arte. Assim, a arte urbana cada vez mais passou a promover a interação entre a obra e o público, e ainda entre a obra e o ambiente que está instalada. Essa necessidade de romper com a visão do público como um mero observador passivo permeou todas as novas propostas da arte surgidas a partir do início do século XX. No Brasil, essas experiências tiveram início em meados da década de 1950, quando diversos artistas introduziram no país novas tendências artísticas surgidas na Europa no início deste século. Por exemplo, aí nós temos a obra de Amilcar de Castro. Essa obra aí, ó, é uma escultura em aço, né, de tamanho de 4,71 por 5,61 por 5,43 metros. Se encontra na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Belo Horizonte. Essa foto é de 2013. Então, observe nessa obra que as coisas mudaram, né? Essa obra, nessa escultura reproduzida aí, repare que ela é composta por um semicírculo e um triângulo no meio. Note que por meio dela, o artista convida o espectador a apreciar tanto as formas quanto a paisagem através do triângulo. Os pedestres, então, podem ainda caminhar sobre o triângulo de aço e passar através do seu recorte vazado. Essa obra é um convite à interação e representa as novas concepções artísticas surgidas no século XX. Seu autor é o mineiro Amilcar de Castro, que viveu de 1920 a 2002, cujas as esculturas não representam personalidades nem eventos históricos. O concretismo e o neoconcretismo. O concretismo foi um movimento artístico e cultural que surgiu na Europa em meados do século XX.
o qual visava a criação de uma nova linguagem, uma arte abstrata. Esse movimento da vanguarda influenciou as artes literárias, musicais e figurativas. Então, surgido na Europa, no início do século XX, o concretismo chegou ao Brasil por meio do artista suíço Max Bill, chegando no início da década de 1950. Entre as principais características da arte concreta, destacam-se a oposição ao modelo acadêmico, que valoriza a reprodução de modelos e da natureza, e a presença de formas geométricas nas obras. Essa aí é uma obra de Amilcar de Castro, uma escultura em ferro. O concreto e o neoconcretismo. O marco de arte concreta no Brasil foi a Exposição Nacional de Arte Concreta realizada em São Paulo no final de 1956 e no Rio de Janeiro no início de 1957. Além de apresentar obras de artistas dessas cidades, essa exposição ressaltou algumas divergências entre esses grupos. A partir delas surgiu em 1959 o neoconcretismo, movimento que critica a excessiva racionalização do concretismo. Os neoconcretistas procuraram então resgatar a subjetividade nas obras e aproximá-las definitivamente ao público. Amilcar de Castro, criador da obra retratada, foi um dos fundadores do movimento neoconcretista. Aí ao lado nós temos um exemplo de uma obra neoconcretista, com a palavra amor, foi escrito aí nessa sequência, essa pirâmide, onde toma diversos formatos. Amor, a morte, a mortem, amor temor, amor temor. A intervenção. O intervencionismo no Brasil teve início a partir da segunda metade do século XX. Entre os artistas que se dedicaram a essa atividade estão Flávio de Carvalho, Hélio Oiticica e Lígia Clark. As intervenções, em geral, objetivam atentar para uma situação ou refletir sobre ela, como é o caso da obra do Morro da Providência. Também são consideradas intervenções as interferências entre imagens fotográficas e obras de arte que já existem. Ao lado temos uma fotografia com a intervenção do artista plástico Eduardo Sroor, 1974. Note que o artista vestiu a escultura que homenageia José Bonifácio de Andrade Silva, com um colete salva-vidas. Além desse monumento, outras 15 obras de arte na cidade de São Paulo receberam os coletes. Essa intervenção é intitulada Sobrevivência, realizada em 2008. O artista desejava então promover uma reflexão sobre a história da cidade e sobre o vínculo do cidadão com o espaço urbano. Temos outra técnica aí, o grafite. O grafite, que é uma obra de arte, que é uma das intervenções mais comumente observadas na cidade e de caráter temporário. Essa manifestação artística se caracteriza pela elaboração de desenhos, letras, formas e símbolos em muros, paredes, painéis e outros espaços da cidade. Atualmente o grafite pode ser apreciado também em importantes galerias e museus. Em sua origem, porém, o grafite era marginalizado, tanto pela sociedade quanto pelas instituições culturais, que o consideravam contravenção. Essa condição começou a modificar-se nos últimos anos, com a conquista do respeito do povo, das instituições culturais e das autoridades. E o grafite no Brasil? Nós temos como precursor do grafite no Brasil Alex Valauri, que viveu de 1949 a 1987. Nasceu na Etiópia. O artista chegou ao Brasil em 1965. A partir da década de 1980, passou a produzir grafites em espaços públicos de São Paulo. Para produzir suas obras, Valauri utilizava moldes de papelão, sobre os quais aplicava tinta. Essa técnica, chamada de stencil, ainda hoje é utilizada por muitos grafiteiros.
Além de Valauri, alguns artistas brasileiros também se destacaram na arte do grafite, como Valdemar Zeidler, Carlos Matucci e Carlos Delfino, e também Jaime Prades. A partir da década de 90, o grafite brasileiro cresceu muito, tanto em número e artistas, quanto na dimensão das suas obras, que chegam por vezes a ocupar fachadas inteiras de grandes edifícios ou muros. Muitos grafiteiros brasileiros desenvolveram técnicas próprias, tornando-se referência internacional. Esse cara aí, ó, é um artista chamado de Numa Júnior, aplicando a técnica do stencil na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo. Então, pessoal, muito obrigado. Estou deixando aí algumas questões para vocês responderem e postar lá no grupo, ok? Para que eu possa estar avaliando vocês. Perguntas fáceis de acordo com o que foi estudado aí, beleza? Até mais.